O Jaguar preto deslizou pela avenida principal de São Paulo como um tubarão cortando águas calmas. Dentro dele, Ícaro Ferraz ajustou o relógio de platina enquanto observava a cidade através dos vidros escurecidos. Aos 32 anos, ele era o tipo de homem que fazia questão de ser temido antes de ser amado. CEO da Ferraz Petroquímica, uma das maiores empresas da América Latina, ele carregava o sobrenome como um império e o poder como uma segunda pele. "Aproximando-se do local, senhor", anunciou o motorista, quebrando o silêncio. Por trás do olhar calculista, Ícaro escondeu o desconforto. Não estava acostumado a frequentar aquela parte da cidade. O bairro Vila Cedro representava tudo o que ele evitava: simplicidade, limitações, vida comum. O prédio da associação comunitária era ainda mais decepcionante. Uma construção de 2 andares com pintura descascada e uma placa modesta anunciando Projeto Recomeço, cursos profissionalizantes. "Me espere aqui. Não deve demorar mais que 15 minutos", ordenou, ajustando a gravata de seda italiana. Aquela visita era apenas um ritual burocrático. Uma obrigação imposta pelo conselho para melhorar a imagem da empresa após o escândalo ambiental, que quase destruiu a reputação da Ferraz. Um programa social era mais barato que uma multa, e adotar uma ONG era mais simples que reformular políticas corporativas. Quando entrou no prédio, o contraste com seu mundo foi quase físico. O ar carregava cheiros de café fresco e produtos de limpeza baratos. As paredes estavam cobertas de cartazes coloridos anunciando cursos de informática, costura e culinária. Uma mulher de meia idade com um crachá onde se lia "voluntária" sorriu ao vê-lo. "Bom dia, o senhor deve ser da Ferraz Petroquímica? Estamos esperando. A Sofia já vai recebê-lo." Ícaro apenas assentiu, mantendo distância. Enquanto esperava, observou os alunos que circulavam pelo corredor. Pessoas simples com roupas simples, sorrisos simples. Tudo ali era tão ordinário. Ele checou as notificações no celular, ignorando os olhares curiosos. "Senhor Ferraz, sou Sofia Mendonça, coordenadora do Projeto Recomeço." A voz feminina o fez erguer os olhos. O que viu não combinava com o que esperava. Sofia era uma mulher de estatura média, na casa dos 30 anos, com curvas generosas que o vestido floral não disfarçava. Os cabelos cacheados caíam soltos sobre os ombros e o rosto redondo exibia um par de olhos castanhos inquietos. Não era o tipo de mulher que aparecia nas capas de revistas ou nos eventos que frequentava. "Prazer", respondeu secamente, sem estender a mão. "O prazer é meu. E devo dizer que estamos todos muito animados com essa parceria." Ela sorriu, aparentemente imune à frieza dele. "Vamos até minha sala para conversarmos sobre o projeto." A sala de Sofia era pequena, mas organizada. Nas paredes, certificados emoldurados dividiam espaço com desenhos feitos por crianças. Sobre a mesa, pilhas de documentos e um porta-retrato onde uma menina de aproximadamente 6 anos sorria abraçada a Sofia. "Sua filha?" perguntou Ícaro, mais por protocolo que por interesse. "Sim, a Lara, minha pequena assistente", respondeu Sofia com um sorriso que iluminou seu rosto. "Às vezes, ela vem trabalhar comigo quando não tem escola." Ícaro assentiu vagamente. A ideia de uma criança circulando por um ambiente de trabalho lhe parecia absurda. Em seu mundo, crianças eram educadas em internatos caros e vistas apenas em ocasiões programadas. "Bem, vamos ao que interessa. Temos uma proposta de patrocínio para 3 anos, com relatórios trimestrais de impacto social." Ele começou, abrindo a pasta de documentos. Sofia inclinou-se para a frente, os olhos brilhando. "Na verdade, Sr. Ferraz, temos uma proposta diferente." Ícaro franziu o senho. Ninguém alterava seus termos. Era ele quem ditava as regras, sempre. "Como assim, diferente?" Sofia respirou fundo.
Veja bem, agradecemos muito o interesse da Ferraz Petroquímica, mas não queremos apenas dinheiro. Precisamos de envolvimento real. A maioria dos nossos alunos são mães solo, como eu, buscando recolocação no mercado de trabalho. Elas precisam de oportunidades reais, não apenas de certificados. Ícaro a encarou com um misto de surpresa e desconforto. Havia algo naquela mulher, talvez a sinceridade desconcertante ou a total falta de intimidação, que o irritava profundamente. Estamos oferecendo uma quantia considerável. O que mais vocês esperam? Sofia sorriu, como se já esperasse aquela pergunta. Queremos que a Ferraz contrate pelo menos 20 dos nossos formandos a cada ciclo. E queremos que você, pessoalmente, ministre uma palestra mensal sobre empreendedorismo para nossas turmas. O pedido era absurdo. Ícaro quase riu. Impossível, não tenho tempo para isso. Sofia não recuou. Então talvez possamos procurar outra empresa parceira. Ouvi dizer que a Nova Energia está muito interessada em projetos sociais ultimamente. A menção à principal concorrente da Ferraz foi como um tapa. Ícaro ajustou-se na cadeira irritado. Aquela mulher comum, de uma ONG insignificante, estava tentando pressioná-lo. Isso é uma tentativa de chantagem, senhora Mendonça? Sofia riu, um som genuíno que ecoou pela pequena sala. De forma alguma, é uma negociação. Acredito que conhece o conceito. Naquele momento, a porta se abriu e uma menina de cabelos cacheados entrou correndo. Mamãe, olha o que eu desenhei no curso de arte. Sofia sorriu para a filha, pedindo silenciosamente que aguardasse um momento. A menina, percebendo a presença de Ícaro, ficou subitamente tímida, escondendo-se parcialmente atrás da mãe. Desculpe a interrupção, disse Sofia. Esta é Lara, minha filha. Ícaro olhou para a criança com desinteresse, mas algo no olhar curioso e inocente da menina o incomodou. Lembrou-se subitamente de si mesmo aos 6 anos, após a morte da mãe, quando seu pai começou a tratá-lo como um pequeno herdeiro em vez de uma criança. Oi, disse ele secamente. Sofia se virou para a filha. Querida, pode esperar lá fora só um pouquinho? A mamãe já termina, prometo. Depois que a menina saiu, Sofia voltou sua atenção para Ícaro. Senhor Ferraz, entendo que sua agenda é ocupada, mas nosso projeto não é caridade, é investimento social. E acreditamos que precisa ter significado real. Algo dentro de Ícaro se remexeu desconfortavelmente. Estava acostumado a pessoas que se curvavam diante de seu poder e dinheiro. Sofia era diferente. Parecia imune ao seu sobrenome, ao seu cargo, à sua fortuna. Foi quando um dos assessores de Ícaro, Eduardo, entrou na sala após bater levemente na porta. Desculpe interromper, senhor Ferraz, mas temos uma situação na empresa que requer sua atenção imediata. Ícaro assentiu, secretamente aliviado com a interrupção. Vou considerar sua proposta, senhora Mendonça, disse levantando-se. Minha equipe entrará em contato. Sofia levantou-se também, estendendo a mão. Espero que sim. Acredito que temos muito a oferecer um ao outro. Quando Ícaro apertou a mão dela, sentiu algo estranho. Uma conexão inesperada, um calor que o desconcertou. Na saída, enquanto caminhava em direção ao carro, Eduardo murmurou: aquela mulher é uma figura e tanto, não é? Ouvi dizer que era executiva de marketing antes de largar tudo para abrir esse projeto. Ícaro franziu o senho. Uma executiva que virou assistente social? Que desperdício! Eduardo deu um sorriso malicioso. Aposto que você não conseguiria passar um mês no mundo dela, chefe. Seria como um alienígena na Terra. Foi como se uma lâmpada se acendesse na mente de Ícaro. Um desafio, uma aposta. Quanto você apostaria nisso, Eduardo? O assessor parou, surpreso. Como assim, senhor? Ícaro sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. Diga aos outros que vamos fazer uma pequena alteração nos planos. Acho que encontrei uma maneira mais interessante de lidar com o projeto Recomeço. O escritório de Ícaro ocupava o último andar do edifício da Ferraz Petroquímica.
De lá, ele podia observar São Paulo como um imperador contempla seu reino. Naquela manhã, no entanto, seu olhar estava fixo nos documentos sobre Sofia Mendonça que sua equipe havia reunido. Ex-diretora de marketing da Vega Comunicações, graduada com honras pela USP, mestrado em gestão social na FGV. Deixou a carreira corporativa há 3 anos, após o nascimento da filha e uma reavaliação de prioridades, segundo a matéria de uma revista feminina. Fundou o projeto Recomeço com sua indenização, focando em mulheres em situação vulnerável. Sem menção ao pai da criança, sem relacionamentos públicos desde então. Interessante, murmurou Ícaro, fechando a pasta. A porta se abriu e Eduardo entrou, seguido por 3 outros executivos da empresa. Eram o círculo íntimo de Ícaro, homens que cresceram com ele e que compartilhavam sua visão pragmática do mundo. Então, chefe, qual é o grande plano? Perguntou Gustavo, diretor financeiro e amigo de longa data. Ícaro sorriu, girando em sua cadeira. Vamos fazer uma pequena experiência social, senhores. E vocês terão lugares na primeira fila. Ele pressionou um botão e uma tela desceu do teto, exibindo a foto de Sofia Mendonça. Os homens trocaram olhares curiosos. Esta é a coordenadora do projeto Recomeço. Uma mulher inteligente, teimosa e completamente fora do meu padrão habitual. Risos ecoaram pela sala. O que tem em mente, Ícaro? Questionou Ricardo, diretor jurídico, com um sorriso malicioso. Algum tipo de conquista exótica? Ícaro levantou-se, caminhando até a janela panorâmica. Muito mais que isso. Vou me aproximar dela, conquistar sua confiança. E então, ele fez uma pausa dramática. Vou pedi-la em casamento. O silêncio atônito que seguiu foi quebrado por uma onda de risadas incrédulas. Você perdeu a cabeça? Perguntou Eduardo, entre gargalhadas. Ela é exatamente o oposto de todas as mulheres com quem você já se envolveu. Exatamente. Respondeu Ícaro com um brilho perigoso no olhar. E é por isso que será interessante. Vou provar que qualquer pessoa tem seu preço, que todos os ideais e princípios desmoronam diante das circunstâncias certas. Gustavo parou de rir, subitamente sério. O que você ganha com isso, Ícaro? Além de humilhar uma mulher que só está tentando fazer seu trabalho? Ícaro encarou o amigo com frieza. O conselho quer que eu melhore minha imagem pública. O que poderia ser mais eficaz que um romance com uma assistente social dedicada a causas nobres? A imprensa vai adorar. E depois que conseguirmos todos os benefícios de imagem, anunciarei que não deu certo e seguirei em frente. Ricardo ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Isso pode ter implicações legais se ela descobrir suas verdadeiras intenções. Ícaro descartou a preocupação com um gesto. Ela nunca vai descobrir. E para tornar as coisas mais interessantes, proponho uma aposta entre nós. Cada um coloca 100 mil reais. Se eu conseguir que ela aceite se casar comigo em 3 meses, o dinheiro é meu. Se eu falhar, divido entre vocês. Os homens trocaram olhares. Uma mistura de choque e fascínio mórbido. Não sei, Ícaro, hesitou Eduardo. Ela tem uma filha. Isso não parece certo. A filha não faz parte da equação, cortou Ícaro. O foco é a mãe. Então, estão dentro ou não? Um por um, os homens concordaram, alguns com mais entusiasmo que outros. Apenas Gustavo manteve-se relutante. Vou participar, disse ele finalmente, mas com uma condição. Se em algum momento isso prejudicar a garota, eu conto tudo. Ícaro sorriu, estendendo a mão. Combinado. Agora, se me dão licença, tenho uma ligação a fazer para uma certa ONG. 2 horas depois, Sofia Mendonça recebia a notícia de que o CEO da Ferraz Petroquímica havia aceitado todas as condições para a parceria, incluindo as palestras mensais e a contratação de formandos. Mais que isso, ele queria começar na semana seguinte.
O que Sofia não sabia era que, enquanto ela comemorava com sua equipe aquela vitória inesperada, em um escritório luxuoso no centro financeiro de São Paulo, 5 homens brindavam ao início de um jogo cruel onde ela era o alvo central. Sofia Mendonça arrumou nervosamente os materiais sobre a mesa enquanto observava os alunos entrando na sala. Era o primeiro workshop com a presença de Ícaro Ferraz. E ela queria que tudo estivesse impecável. Não por ele, mas pelo que ele representava. Uma porta aberta para oportunidades reais para seus alunos. "Mamãe, por que você está tão nervosa?" perguntou Lara, sentada em uma cadeira no canto da sala, desenhando tranquilamente. Sofia sorriu para a filha. "Não estou nervosa, querida. Só quero que tudo saia perfeito." "É por causa daquele homem sério que veio aqui semana passada?" Sofia assentiu, surpresa com a percepção da filha. Lara tinha o dom de captar a essência das pessoas com uma clareza desconcertante. "Sim, ele vai dar uma palestra importante hoje." A menina fez uma careta. "Ele não sorri, parece que comeu limão." Sofia sufocou uma risada. "Lara, isso não é educado." "Mas é verdade", insistiu a menina, voltando ao seu desenho. O burburinho na sala aumentou quando Ícaro entrou, vestindo um terno impecável que provavelmente custava mais que todos os móveis da ONG juntos. Sofia notou como as mulheres presentes, na maioria mães solo, tentando reconstruir suas vidas, o observavam com uma mistura de admiração e intimidação. "Bem-vindo, Sr. Ferraz." Ela o cumprimentou estendendo a mão. "Estamos todos ansiosos pela sua palestra." Ícaro apertou a mão dela, mantendo o contato por 1 segundo a mais que o necessário. "Por favor, me chame de Ícaro e obrigado pelo convite. Estou curioso para conhecer melhor o trabalho de vocês." Havia algo diferente nele. O homem frio e arrogante da semana anterior parecia ter dado lugar a alguém mais acessível, ainda que distante. Sofia atribuiu a mudança ao profissionalismo. Afinal, ele estava ali para construir uma imagem positiva para sua empresa. A palestra surpreendeu a todos. Ícaro falou por quase 1 hora sobre empreendedorismo, oportunidades de mercado e a importância da resiliência. Compartilhou histórias inspiradoras de empresários que começaram do zero e, para a surpresa de Sofia, incluiu exemplos de mulheres bem-sucedidas. "O que mais me impressiona em iniciativas como o Projeto Recomeço", ele concluiu, "é a coragem. Coragem de recomeçar, de reaprender, de reinventar-se. É algo que admiro profundamente." Os olhos de Ícaro encontraram os de Sofia enquanto ele dizia essas palavras, e ela sentiu um estranho desconforto. Havia sinceridade naquele olhar? Ou era apenas parte de um discurso bem ensaiado? Após a palestra, enquanto os alunos saíam, Ícaro aproximou-se de Sofia, que organizava alguns papéis. "Foi um prazer estar aqui hoje", ele disse. "Espero ter atendido às expectativas." Sofia sorriu, genuinamente impressionada. "Superou todas. Os alunos estavam encantados. Você tem um dom natural para cativar plateias." "Anos de prática em reuniões de acionistas", ele respondeu com um sorriso contido. Foi quando notou Lara sentada quieta em seu canto, observando-o com curiosidade. "Sua filha é sempre tão quieta." Sofia olhou para Lara com carinho. "Só com estranhos. Em casa, é um furacão de energia." Ícaro caminhou até a menina, agachando-se para ficar na altura dela. "Olá, você é a Lara, certo? Sua mãe fala muito de você." A menina o estudou por um momento antes de responder. "Você parece menos bravo hoje." Sofia cobriu o rosto com as mãos, mortificada, mas para sua surpresa, Ícaro riu, um som genuíno que ela não esperava ouvir dele. "Você é muito observadora. Estava nervoso da outra vez, por isso parecia bravo." Lara inclinou a cabeça, considerando a explicação. "Mamãe diz que quando estamos nervosos, devemos respirar fundo 3 vezes." "É um bom conselho", respondeu Ícaro, e então, para espanto de Sofia, ele realmente respirou fundo 3 vezes, fazendo Lara rir.
O momento foi interrompido por uma ligação no celular de Ícaro. Ele se desculpou e afastou-se para atender. Sofia aproveitou para cochichar com a filha. Lara, não podemos falar assim com as pessoas, lembra? A menina deu de ombros. Ele não é tão assustador quando sorri. Quando Ícaro retornou, parecia levemente contrariado. Preciso ir. Um imprevisto na empresa. Sofia assentiu, tentando esconder a decepção. Estava genuinamente curiosa sobre esse lado mais humano que ele havia demonstrado. Entendo. Obrigada novamente por vir. Ícaro hesitou por um momento. Na verdade, gostaria de conversar mais sobre o projeto. Talvez um almoço? Para discutirmos as próximas fases da parceria. Sofia piscou, surpresa com o convite. Claro, seria ótimo. Amanhã posso mandar um carro para buscá-la. Algo no tom dele a fez ficar alerta. Era um convite profissional ou algo mais? Prefiro encontrá-lo no local se não se importa. Tenho compromissos antes. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Ícaro. Como quiser. Restaurante Figueira ao meio-dia. Sofia quase engasgou. O Figueira era um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Não precisamos ir a um lugar tão formal. Qualquer café serviria. Insisto, respondeu ele. É o mínimo que posso oferecer considerando o trabalho incrível que vocês fazem aqui. Depois que ele saiu, Sofia ficou parada, tentando processar o que havia acontecido. Não conseguia entender por que um homem como Ícaro Ferraz estaria tão interessado em seu pequeno projeto. Havia algo que não fazia sentido. Mamãe? Chamou Lara, puxando sua blusa. Seu rosto está vermelho. Sofia tocou as bochechas, surpresa. É só calor, querida. Mas não era calor. Era uma mistura confusa de sentimentos. Desconfiança, curiosidade e, embora ela relutasse em admitir, um leve traço de atração. Ícaro Ferraz era exatamente o tipo de homem de quem ela deveria manter distância. Poderoso, imprevisível e provavelmente incapaz de compreender sua realidade. O que Sofia não sabia era que, enquanto ela contemplava os motivos dele, Ícaro entrava em seu carro com um sorriso satisfeito nos lábios. A primeira fase do plano estava em andamento. A ingenuidade dela facilitava tudo. Quem poderia imaginar que bastaria um pouco de atenção à criança e algumas palavras ensaiadas para começar a derrubar as defesas da coordenadora tão dedicada? Como foi? Perguntou Eduardo pelo telefone. Previsível, respondeu Ícaro. A honrosa Sofia Mendonça já aceitou um almoço e a filha dela parece gostar de mim. Cuidado, chefe. As crianças têm um radar para falsidade. Ícaro franziu o senho. É só uma garotinha e não estou sendo falso. Estou sendo estratégico. Mas enquanto o carro avançava pelas ruas de São Paulo, um pensamento incômodo surgiu em sua mente. O sorriso de Lara, tão aberto e sincero, havia despertado algo nele. Algo que ele não sentia há muito tempo. Algo que parecia perigosamente com culpa. O restaurante Figueira era uma ilha de exclusividade no centro de São Paulo. Construído ao redor de uma centenária figueira, suas mesas distribuídas sob a copa da árvore criavam uma atmosfera de intimidade raramente encontrada na cidade agitada. Ícaro chegou com 15 minutos de antecedência, tempo suficiente para garantir a melhor mesa e arrumar alguns detalhes. Senhor Ferraz, bem-vindo, cumprimentou o maître com deferência. Sua mesa está pronta como solicitado. Ícaro assentiu, seguindo o homem até uma mesa semi-reservada, próxima ao tronco principal da árvore. De lá, podia ver a entrada sem ser imediatamente notado. Minha convidada deve chegar em breve. Sofia Mendonça. Por favor, traga-a diretamente à mesa quando chegar. Enquanto esperava, revisou mentalmente a estratégia para aquele encontro. Seria gentil, mas não excessivamente. Demonstraria interesse pelo projeto, mas sem prometer nada concreto. O objetivo era criar uma conexão, não levantar suspeitas. Sofia chegou pontualmente, vestindo um vestido simples, mas elegante, em tom azul marinho. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque informal e usava uma maquiagem discreta.
Ícaro notou, com certa surpresa, que ela parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente sofisticado, apesar da evidente diferença entre seu guarda-roupa e o das demais mulheres presentes. "Desculpe o atraso", ela disse ao sentar-se, embora estivesse exatamente no horário. "Você está perfeitamente no horário", respondeu Ícaro, levantando-se para cumprimentá-la. "E devo dizer que está muito elegante." Sofia sorriu, um sorriso que não chegava totalmente aos olhos. "Obrigada, este lugar é impressionante. Espero que goste da comida também. O chefe é um velho amigo." O almoço começou com uma conversa protocolar sobre o projeto Recomeço. Sofia falou sobre os desafios de conseguir financiamento, as histórias de superação das alunas, os planos de expansão. Ícaro ouvia com atenção calculada, fazendo perguntas no momento certo, demonstrando conhecimento sobre o terceiro setor. "Como você passou de executiva de marketing para coordenadora de um projeto social?", perguntou ele quando já estavam no prato principal. "Não me entenda mal, admiro sua dedicação, mas deve ter sido uma transição e tanto." Sofia passou o dedo pela borda da taça de água, pensativa. "Foi uma escolha consciente. Depois que Lara nasceu, percebi que meu trabalho, embora lucrativo, não me dava o tipo de satisfação que eu buscava. Queria fazer algo que realmente mudasse vidas." "E o pai de Lara? Ele apoia a sua escolha?" A pergunta pegou Sofia de surpresa. Ícaro notou como ela enrijeceu ligeiramente antes de responder. "Lara não tem contato com o pai. Foi uma decisão mútua." Ícaro assentiu, fingindo empatia. "Deve ser difícil criar uma filha sozinha enquanto administra um projeto como esse." "Tem seus desafios", Sofia admitiu, "mas também tem suas recompensas. Lara cresce vendo que é possível fazer a diferença, mesmo com recursos limitados." A conversa fluiu surpreendentemente bem. Para sua própria surpresa, Ícaro se viu genuinamente interessado nas histórias que Sofia contava. Havia uma paixão em sua fala quando descrevia os resultados do projeto, uma convicção que ele raramente via em seu círculo social. "Engraçado", disse ele quando já estavam no café. "Sempre imaginei que pessoas envolvidas com causas sociais fossem mais idealistas e ingênuas", completou Sofia com um sorriso irônico. Ícaro riu. "Algo assim." "Bem, decepção para você. Sou bastante pragmática. Acredito em sonhos, mas também em planilhas e resultados mensuráveis." Havia algo nela, talvez a autenticidade, talvez a maneira direta de falar, que desarmava Ícaro. Por um momento ele quase esqueceu o verdadeiro motivo daquele encontro. "Então", ela continuou tomando um gole de café, "agora é minha vez de perguntar. O que fez o poderoso CEO da Ferraz Petroquímica subitamente se interessar por um projeto social no subúrbio? E não me diga que é apenas responsabilidade corporativa." Ícaro hesitou, avaliando suas opções. Mentir seria o óbvio, mas algo lhe dizia que Sofia veria através de uma mentira flagrante. "Sinceramente, comecei por obrigação. O conselho insistiu em melhorar nossa imagem após alguns contratempos recentes, o vazamento químico no rio Tietê, entre outros. Mas," ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras, "depois de conhecer seu projeto, fiquei genuinamente interessado. Vocês estão fazendo algo real, não apenas para inglês ver." Sofia estudou seu rosto por um momento, como se tentasse determinar a sinceridade de suas palavras. "Bem, independentemente dos motivos, a parceria será benéfica para ambos. Vocês melhoram sua imagem e nós conseguimos oportunidades reais para nossas alunas." Quando a conta chegou, Sofia fez menção de dividi-la, o que arrancou uma risada genuína de Ícaro. "Por favor, isso seria bastante inapropriado, considerando a diferença de nossos salários." Sofia corou levemente. "Justo, mas saiba que geralmente pago minhas próprias contas." "Não duvido. Você parece ser o tipo de pessoa que faz questão de sua independência.
Ao saírem do restaurante, Ícaro ofereceu uma carona que Sofia educadamente recusou. Preciso passar em alguns lugares antes de voltar à ONG. Ele assentiu, respeitando o espaço que ela mantinha. Gostaria de jantar comigo no próximo final de semana? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar direito. Sofia o encarou, surpresa. Isso seria adequado, considerando nossa parceria profissional. Seria apenas um jantar entre colegas, respondeu ele, mantendo um tom leve. Para continuarmos nossa conversa, você tem histórias interessantes. Não sei se é uma boa ideia. Lara pode vir também, acrescentou ele, num impulso que o surpreendeu. Podemos ir a um lugar mais casual, que tenha espaço para crianças. A menção à filha pareceu relaxar Sofia. Nesse caso, talvez. Vou verificar minha agenda e te aviso. No caminho de volta ao escritório, Ícaro ligou para Eduardo. Como foi o almoço? Perguntou seu assessor ansioso. Melhor do que o esperado, respondeu Ícaro, observando a cidade pela janela do carro. Ela é diferente. Diferente como? Ícaro ponderou por um momento. Não é facilmente impressionável. Não parece estar interessada no meu dinheiro ou posição. É quase refrescante. Eduardo riu do outro lado da linha. Cuidado, chefe. Está parecendo que você realmente gostou dela. Apenas reconhecendo que o desafio será maior do que imaginei. Rebateu Ícaro, irritado com a insinuação. Mas estou no caminho certo. A convidei para jantar com a filha. A garota? Tem certeza que quer envolvê-la nisso? Uma pontada de desconforto atingiu Ícaro, mas ele a ignorou prontamente. É apenas estratégia. Sofia é protetora com a filha. Se conquistar a confiança da menina, a mãe virá junto. Se você diz, respondeu Eduardo, não totalmente convencido. Os outros estão ansiosos por atualizações. Gustavo continua preocupado com toda essa situação. Diga ao Gustavo para se preocupar com números e me deixar cuidar dos meus assuntos, encerrou Ícaro, desligando o telefone. Durante o restante do dia, Ícaro tentou concentrar-se em relatórios e reuniões, mas sua mente continuava retornando ao almoço. Havia algo em Sofia que o intrigava, uma força quieta, uma dignidade que não dependia de status ou riqueza. Ela não se encaixava na imagem que ele havia construído em sua mente. Quando seu celular vibrou com uma mensagem, sentiu uma estranha ansiedade ao ver o nome dela na tela. Lara e eu aceitamos o convite para jantar. Sábado, 18 horas. Ela pediu para sugerir o Jardim dos Sabores, no Parque Ibirapuera. Diz que tem o melhor sorvete da cidade. Ícaro sorriu involuntariamente. Um restaurante familiar em um parque público. Não era exatamente o tipo de lugar que frequentava, mas seria uma oportunidade perfeita para avançar em seu plano. Perfeito. Encontro vocês lá. O Jardim dos Sabores era exatamente o oposto dos restaurantes que Ícaro frequentava. Situado em uma área aberta do Parque Ibirapuera, o estabelecimento combinava mesas ao ar livre, um pequeno parquinho para crianças e uma decoração descontraída, inspirada na natureza. Nada ali tinha a sofisticação a qual estava acostumado. Pontualmente às 18 horas, estacionou seu carro na área VIP do parque, um privilégio garantido por suas conexões políticas, e caminhou hesitante em direção ao restaurante. Vestia roupas deliberadamente mais casuais, calça jeans de grife, camisa de linho e mocassins italianos. Ainda assim, sentia-se deslocado entre as famílias que passeavam no parque em trajes simples. Avistou Sofia e Lara sentadas em uma mesa próxima ao parquinho. A mãe usava um vestido leve estampado e a filha um macacão colorido. Ambas pareciam relaxadas, rindo de algo que Lara desenhava em um guardanapo. "Olha, mamãe, é o homem sério!" exclamou Lara ao vê-lo se aproximar. Sofia levantou o olhar, um leve rubor tingindo suas bochechas. "Lara, já conversamos sobre isso. O nome dele é Ícaro." A menina deu de ombros. "Mas ele ainda é sério." Ícaro surpreendeu a si mesmo com uma risada genuína. "Ela tem razão.
Sou conhecido por ser sério demais. Virando-se para a menina, acrescentou: talvez você possa me ensinar a ser menos sério, Lara. Os olhos da menina brilharam com o desafio. Posso. Primeiro você precisa sorrir mais. Assim! E abriu um sorriso enorme, mostrando a falta de um dente da frente. Acho que consigo fazer isso, respondeu ele, tentando imitar o sorriso entusiasmado da criança, o que fez Lara cair na gargalhada. Sofia observava a interação com uma expressão difícil de decifrar, uma mistura de divertimento e cautela. Sentimos muito pela escolha do restaurante, ela disse enquanto Ícaro se sentava. Lara insistiu. É perfeito, mentiu ele. Um bom lugar para relaxar depois de uma semana estressante. A verdade era que se sentia completamente deslocado. As mesas eram simples demais, os talheres não eram de prata e o cardápio oferecia comida casual em vez de pratos elaborados. Mas havia algo na atmosfera despretensiosa que era estranhamente libertador. Lara rapidamente assumiu o controle da situação, insistindo em recomendar seus pratos favoritos e explicando com seriedade cômica por que a limonada dali era a melhor do universo inteiro. Você tem que experimentar com a borda de açúcar, insistiu ela. É mágica. Se você diz, deve ser verdade, respondeu Ícaro, permitindo-se ser guiado pelas sugestões entusiasmadas da menina. Sofia parecia mais relaxada que no almoço anterior, embora Ícaro percebesse que ela ainda mantinha certa reserva. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos leves, filmes, lugares favoritos na cidade, livros, cuidadosamente evitando temas profissionais ou pessoais demais. Então você nunca veio ao Ibirapuera antes? Perguntou Sofia, genuinamente surpresa. Ícaro deu de ombros. Passei algumas vezes de carro, mas nunca parei para visitá-lo adequadamente. Isso é um crime, declarou Lara com seriedade. É o melhor parque do mundo. Agora sou oficialmente culpado, brincou Ícaro. Qual seria minha sentença, juíza Lara? A menina pensou por um momento, o rosto contraído em concentração. Você tem que dar uma volta completa no parque depois do jantar. E tomar sorvete? Parece uma punição justa, concordou ele, surpreendido com a facilidade com que estava entrando na brincadeira. Sofia sorriu, um sorriso que, pela primeira vez, parecia atingir seus olhos. Lara tem essa capacidade de extrair promessas perigosas das pessoas. Devo me preocupar com o que mais ela vai me fazer prometer até o final da noite? Absolutamente. Após o jantar, conforme sentenciado, os três caminharam pelo parque. Lara corria à frente, ocasionalmente voltando para mostrar alguma descoberta emocionante. Uma folha com formato interessante, um pequeno inseto, uma flor colorida. Ela é incrível, comentou Ícaro enquanto observava Lara tentar convencer um grupo de crianças a incluí-la em sua brincadeira. Tão confiante e aberta ao mundo. Sofia assentiu, o rosto suavizado pelo orgulho materno. Ela me ensina todos os dias a ver beleza nas coisas simples. Deve ser difícil equilibrar tudo, ser mãe solo, coordenar o projeto, manter sua própria vida em ordem. É um desafio, admitiu Sofia. Mas aprendi a valorizar o que realmente importa. Dinheiro compra conforto, não felicidade. Ícaro sentiu um incômodo inexplicável com essas palavras. O dinheiro facilita muita coisa, sem dúvida, mas também pode complicar outras. Já conheci pessoas ricas e miseráveis e pessoas simples e profundamente felizes. Antes que Ícaro pudesse elaborar uma resposta, Lara voltou correndo, puxando-o pela mão. Vem ver o lago, tem patinhos. Permitiu-se ser arrastado pela menina entusiasmada até a margem do lago, onde vários patos nadavam tranquilamente. Sofia os seguiu, rindo da energia inesgotável da filha. Olha como eles nadam em família, observou Lara. O papai pato na frente, protegendo todos. Ícaro notou como Sofia ficou tensa com o comentário. A menina percebeu famílias onde havia apenas patos nadando juntos. Era uma observação inocente, mas carregada de significado.
Sabia que alguns patos formam famílias diferentes? Improvisou ele, agachando-se ao lado de Lara. Às vezes é só a mamãe pata com os filhotes, e ela é tão forte e corajosa quanto qualquer papai pato. Lara o olhou com interesse. Como minha mamãe? Exatamente como sua mamãe. Sofia o encarou, surpresa com a sensibilidade inesperada. Quando chegaram à barraca de sorvetes, Lara insistiu que todos pedissem sabores diferentes para poderem compartilhar. Ícaro, que normalmente detestava a ideia de dividir comida, surpreendeu-se ao aceitar a proposta sem hesitação. Nunca vi um adulto tão indeciso sobre sabores de sorvete, comentou Sofia, rindo de suas hesitações diante do menu. É uma decisão importante, defendeu-se ele, com uma seriedade exagerada que fez Lara gargalhar. Consequências de longo prazo. Pega chocolate com menta, sugeriu a menina. É a melhor combinação do universo. Se é a melhor do universo, como posso recusar? O céu já estava escurecendo quando voltaram para o estacionamento. Lara, exausta depois de tanto correr e brincar, bocejava nos braços da mãe. Posso oferecer uma carona? Perguntou Ícaro. Sofia hesitou, mas um olhar para a filha sonolenta a fez aceitar. Seria ótimo, obrigada. No carro, Lara adormeceu quase instantaneamente no banco traseiro. O caminho até a casa de Sofia foi percorrido em um silêncio confortável, quebrado apenas pelas direções ocasionais que ela dava. Quando chegaram, Ícaro insistiu em ajudar a carregar Lara para dentro. A casa de Sofia era pequena, mas aconchegante, um apartamento térreo em um condomínio simples e bem cuidado. Nada parecido com a cobertura triplex onde ele morava. Você pode colocá-la na cama, sussurrou Sofia, guiando-o até um pequeno quarto decorado com temas de super-heróis e animais. Com cuidado, Ícaro depositou a menina adormecida na cama. Lara murmurou algo incoerente antes de voltar a dormir profundamente. Era estranho. Nunca havia carregado uma criança antes, muito menos colocado alguém para dormir. A confiança implícita no gesto o deixou desconfortavelmente tocado. De volta à pequena sala, Sofia ofereceu um café que ele aceitou mais por educação que por desejo. Obrigada pela noite, ela disse, sentando-se no sofá. Lara se divertiu muito. Eu também, respondeu ele, surpreso ao perceber que falava a verdade. Ela é uma criança extraordinária. Ela gostou de você, o que é raro. Geralmente, Lara é boa em detectar falsidades. O comentário pegou Ícaro desprevenido. O que quer dizer? Sofia deu de ombros. Crianças têm um sexto sentido para pessoas. Elas veem além das máscaras que usamos. Por um momento, Ícaro sentiu como se Sofia pudesse ler seus pensamentos, como se soubesse exatamente por que ele estava ali. O desconforto o fez levantar-se. Está ficando tarde. Devo ir. Sofia o acompanhou até a porta. Obrigada novamente. Foi surpreendentemente agradável. Quando seus olhares se encontraram, Ícaro sentiu uma conexão inesperada, algo que não estava nos planos. Podemos repetir? Perguntou antes que pudesse se conter. Sofia hesitou. Talvez, mas Ícaro, sua voz ficou séria. Não sei o que está acontecendo aqui, mas preciso ser clara. Minha prioridade é Lara. Sempre. Se isso for apenas algum tipo de curiosidade exótica ou experiência social para você, é melhor pararmos por aqui. A franqueza dela o pegou desprevenido. Entendo sua preocupação, mas garanto que minhas intenções são sinceras. A mentira saiu facilmente, como todas as outras mentiras que havia contado. Mas dessa vez, algo dentro dele protestou silenciosamente. Boa noite, então, disse Sofia, com um pequeno sorriso. Boa noite. No caminho de volta para casa, Ícaro tentou racionalizar o estranho mal-estar que sentia. Era apenas a culpa natural de qualquer mentira prolongada, disse a si mesmo. A aposta continuava de pé. O plano seguia inalterado. Mas a imagem de Lara dormindo em seus braços e o olhar perspicaz de Sofia continuavam voltando à sua mente,
como uma acusação silenciosa de algo que ele ainda não estava pronto para admitir. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo que Ícaro não havia planejado. O que começou como um encontro calculado transformou-se em 2, depois 3, logo uma rotina. Jantares casuais com Sofia e Lara, passeios de fim de semana, visitas ao Projeto Recomeço que iam muito além das obrigações contratuais. Em seu escritório, na manhã de uma segunda-feira particularmente agitada, Ícaro revisava contratos quando Gustavo entrou sem bater. "Os outros estão preocupados", anunciou o diretor financeiro sem preâmbulos. "Dizem que você está levando essa história longe demais." Ícaro ergueu uma sobrancelha. "Desde quando minha vida pessoal é assunto de vocês? Desde que você nos envolveu em uma aposta sobre ela", rebateu Gustavo, jogando uma revista sobre a mesa. "E desde que isso começou a aparecer na imprensa." A capa de uma revista de celebridades mostrava uma foto de Ícaro, Sofia e Lara em um parque de diversões. A manchete questionava: "Novo amor humaniza o príncipe do petróleo?" O apelido ridículo que a imprensa lhe dera anos atrás. "Ótimo", respondeu Ícaro com um sorriso frio. "Era exatamente o que eu queria. Melhorar minha imagem pública, lembra?" "É só isso?", perguntou Gustavo, estudando o amigo com atenção. "Por que não parece? Você cancelou 2 jantares de negócios para ir a uma festa infantil, dispensou a modelo internacional que estava tentando marcar com você há meses, e ontem te viram em uma loja de brinquedos." "Uma loja de brinquedos, Ícaro. Estou apenas sendo meticuloso, construindo uma imagem convincente." "Para quem? Para a mídia, para nós ou para você mesmo?" A pergunta atingiu Ícaro como um soco. Ele se levantou irritado. "Não seja ridículo. Sei exatamente o que estou fazendo. A aposta segue de pé. Só estou calibrando a abordagem." Gustavo deu um suspiro cansado. "Olha, só estou preocupado. Como amigo, você está se envolvendo com pessoas reais, com sentimentos reais. Isso pode acabar mal para todos." "Saberei administrar as consequências quando chegar a hora", respondeu Ícaro secamente. "Agora, se me dá licença, tenho uma empresa para dirigir." Depois que Gustavo saiu, Ícaro permaneceu de pé junto à janela por um longo tempo. As últimas semanas haviam sido diferentes. Sofia não era como as mulheres com quem costumava se relacionar. Não havia jogos de poder, insinuações calculadas ou interesses velados. Ela simplesmente era quem era, autêntica, direta, completamente desinteressada em seu dinheiro ou status. E Lara, a menina havia se tornado uma presença inesperadamente importante. Seu entusiasmo contagiante, sua curiosidade insaciável, sua capacidade de encontrar alegria nas coisas mais simples, tudo isso despertava em Ícaro sensações que ele não sabia nomear. Seu celular vibrou com uma mensagem de Sofia. "Lara fez um desenho para você na escola hoje. Está ansiosa para mostrar. Janta conosco hoje?" Algo quente e desconfortável se espalhou pelo peito de Ícaro. Um desenho, para ele, feito por aquelas pequenas mãos, com a mesma dedicação séria que Lara aplicava a todas as suas atividades. "Com prazer, levo a sobremesa." Olhou novamente para a revista sobre a mesa. A foto capturava um momento em que ele empurrava Lara em um balanço, rindo de algo que a menina havia dito. Sofia os observava com um sorriso sereno. Pareciam uma família de verdade. A revelação o atingiu com força. Estava começando a gostar daquele papel. Estava começando a se imaginar como parte daquelas vidas, e isso não fazia parte do plano. Naquela noite, chegou à casa de Sofia com um bolo de chocolate da confeitaria mais prestigiada da cidade e um embrulho escondido no bolso do casaco. Lara atendeu a porta saltitando de empolgação. "Ícaro, você veio, tenho uma surpresa." "Que coincidência", respondeu ele, entrando na casa agora familiar. "Eu também tenho uma para você."
Sofia apareceu da cozinha, enxugando as mãos em um avental. O simples ato doméstico, tão longe da sofisticação calculada das mulheres que frequentavam seu círculo social, despertou em Ícaro uma onda de afeição inesperada. Bem-vindo, ela sorriu. Espero que goste de lasanha caseira. Meu prato italiano favorito, respondeu ele, inclinando-se para beijá-la levemente. Esses pequenos gestos de intimidade ainda eram novos entre eles. Um território que começaram a explorar timidamente nas últimas semanas. O primeiro beijo aconteceu após um cinema com Lara, quando a menina adormeceu no banco de trás do carro. Um beijo hesitante, quase experimental. Desde então, haviam compartilhado outros momentos. Mãos dadas durante passeios, abraços de despedida que duravam um pouco mais que o necessário, conversas noturnas depois que Lara dormia. Posso mostrar meu desenho primeiro? Implorou Lara, puxando a mão de Ícaro. Claro que pode, ele respondeu, deixando-se guiar até a mesa da sala, onde um papel colorido aguardava. O desenho mostrava 3 figuras de palito. Uma alta com cabelo escuro, uma média com cabelos cacheados e uma pequena entre as duas. As 3 estavam de mãos dadas, em frente ao que parecia ser o Projeto Recomeço. No topo, em letras coloridas e irregulares, estava escrito: Minha família. Ícaro sentiu o ar escapar de seus pulmões. Família. Lara o via como parte de sua família. Este sou eu, explicou a menina, apontando para a figura alta. Esta é a mamãe, e esta sou eu. Estamos indo trabalhar juntos no projeto como semana passada. Você gostou? Ícaro não conseguia responder. Um nó havia se formado em sua garganta. Sofia, percebendo seu desconcerto, interveio suavemente. É lindo, amor. Tenho certeza que o Ícaro adorou. Agora, que tal lavar as mãos para o jantar? Depois que Lara saiu saltitando em direção ao banheiro, Sofia se aproximou de Ícaro, que ainda olhava fixamente para o desenho. Está tudo bem? Perguntou ela, preocupada com sua expressão. Sim, eu só... Ele hesitou, buscando palavras. Não esperava isso. Sofia tocou seu braço gentilmente. Crianças são rápidas em formar conexões. Especialmente Lara, que sempre sonhou com uma estrutura familiar mais tradicional. Ela fez uma pausa, seu rosto subitamente sério. Por isso preciso ter certeza, Ícaro. Onde estamos indo com isso? O que significa para você? A pergunta pairou entre eles, carregada de expectativas não ditas. Era o momento perfeito para avançar com seu plano, declarar sentimentos profundos, sugerir um compromisso mais sério. Era exatamente para onde ele havia planejado conduzir a situação. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Começou ele. Então parou, subitamente consciente de que qualquer coisa que dissesse agora seria uma mentira ou uma verdade perigosa demais para enfrentar. Estou descobrindo isso também, Sofia. Só sei que nunca me senti assim antes. Isso, pelo menos, era verdade. Nunca havia sentido esse conflito dilacerante entre seu plano original e os sentimentos que cresciam dentro dele. Sofia assentiu, aceitando a resposta incompleta. Tudo bem, também estou descobrindo, só... Sejamos cuidadosos, sim? Há mais em jogo aqui do que apenas nós dois. O jantar transcorreu normalmente, com Lara dominando a conversa, com histórias elaboradas sobre sua escola e amigos imaginários. Após a sobremesa, quando a menina já parecia sonolenta, Ícaro lembrou-se do pacote em seu bolso. Quase esqueci. Tenho uma surpresa para você, Lara. Os olhos da menina se iluminaram quando ele entregou o pequeno embrulho. Dentro havia um colar delicado com um pingente em forma de estrela. É lindo! Exclamou ela, imediatamente querendo colocá-lo. É uma estrela especial, explicou Ícaro, ajudando-a com o fecho. Quando você se sentir sozinha ou com medo, pode segurar essa estrela e lembrar que existem pessoas que se importam com você.
Lara olhou para o pingente com reverência antes de jogar os braços ao redor do pescoço de Ícaro em um abraço apertado. Obrigada. Nunca vou tirar. Enquanto Sofia colocava a filha para dormir, Ícaro permaneceu na sala, inquieto. Seu celular não parava de vibrar com mensagens de Eduardo e dos outros, perguntando sobre o andamento da aposta. Ignorou todas. A aposta. O plano. A mentira que havia iniciado tudo isso. Como tinha chegado até aqui? Como tinha permitido que as coisas avançassem tanto? Sofia retornou à sala, encontrando-o perdido em pensamentos. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse ela, sentando-se ao seu lado no sofá. Ícaro forçou um sorriso. Estava pensando em como minha vida mudou desde que conheci vocês. Para melhor, espero. Definitivamente. Ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável que não precisava ser preenchido com palavras. O presente para Lara, comentou Sofia finalmente, foi muito especial. Ela nunca ganhou uma joia antes. Merecia algo especial. Sofia se aproximou, apoiando a cabeça em seu ombro. Você é cheio de surpresas, Ícaro Ferraz. Quando nos conhecemos, achei que fosse apenas mais um executivo arrogante tentando limpar sua consciência com caridade, mas há muito mais em você do que aparenta. Cada palavra era como uma pequena adaga. Ícaro sentiu o peso da culpa crescer exponencialmente. Nem sempre fui uma boa pessoa, Sofia. Ninguém é perfeito. O importante é para onde estamos indo, não de onde viemos. Quando finalmente se despediram na porta, com um beijo mais longo e significativo que o habitual, Ícaro sentia-se dividido em 2 pessoas. O homem frio e calculista que iniciou uma aposta cruel e alguém novo, alguém que começava a descobrir o valor de conexões genuínas. Em seu carro, no escuro, olhou para o desenho que Lara havia insistido que ele levasse para casa. Minha família. Pela primeira vez em muito tempo, Ícaro Ferraz chorou. A sede da Ferraz Petroquímica fervilhava com os preparativos para o evento de gala anual, uma tradição que reunia políticos influentes, empresários do setor e celebridades dispostas a associar sua imagem à responsabilidade social corporativa em troca de champanhe, gratuito e exposição midiática. Ícaro revisava os últimos detalhes em seu escritório quando Eduardo entrou carregando uma pasta. Os convites especiais foram todos entregues, inclusive o da sua convidada de honra, informou o assessor, com um sorriso malicioso. Imagino que este seja o grande momento. 3 meses se passaram. A aposta vence em 1 semana. Ícaro manteve a expressão neutra, embora seu estômago tenha se contraído desconfortavelmente. Ainda não decidi. Eduardo franziu o senho, confuso. O que há para decidir? É só fazer o pedido durante o evento, na frente de todos. Máxima exposição, máximo impacto. Ou você está reconsiderando perder 100 mil para cada um de nós? A menção ao dinheiro, uma quantia irrisória para alguém com o patrimônio de Ícaro, soou absurdamente trivial agora. Preciso me concentrar no evento. Podemos discutir isso depois. Depois que Eduardo saiu, Ícaro pegou o celular e observou a foto que usava como fundo de tela. Ele, Sofia e Lara em um piquenique no parque. Estava irreconhecível na imagem, sorrindo abertamente, com Lara em seus ombros. Os últimos meses haviam sido uma revelação. Pela primeira vez em sua vida adulta, sentia-se parte de algo genuíno. Sofia o desafiava intelectualmente, nunca cedendo à sua autoridade ou status. Lara o ensinava sobre alegria simples e amor incondicional. E ele havia começado tudo isso com uma mentira. O dilema o consumia. Se seguisse com o plano original, faria o pedido durante o gala, venceria a aposta e depois... o quê? Continuaria com a farsa até quando? Se revelasse a verdade, perderia Sofia e Lara para sempre. Se mantivesse a mentira, viveria com aquele peso na consciência indefinidamente. E se abandonasse a aposta? Se confessasse tudo a Sofia antes que fosse tarde demais? O pensamento fazia seu coração acelerar de pânico. Ela nunca o perdoaria por algo assim.
Suas reflexões foram interrompidas por uma ligação de Sofia. Recebi o convite para o gala, disse ela, a voz misturando excitação e apreensão. Tem certeza que quer me apresentar oficialmente ao seu mundo? Absolutamente, respondeu ele, odiando como a mentira agora saía automaticamente. Já está na hora, não acha? Ícaro, tem algo importante que preciso te contar, pessoalmente. Podemos nos encontrar hoje à noite? O tom sério dela o alarmou. Claro. Aconteceu alguma coisa? Nada grave, só precisamos conversar. Depois de desligar, Ícaro permaneceu imóvel por vários minutos. Precisava tomar uma decisão. O relógio estava correndo. Naquela noite, chegou à casa de Sofia mais cedo que o combinado. Lara estava na casa de uma amiga da escola, o que significava que teriam privacidade para conversar. Sofia abriu a porta usando um vestido simples, mas elegante, como se também tivesse se preparado especialmente para aquele encontro. Entrei em pânico quando recebi o convite para o gala, admitiu ela, depois que se sentaram com taças de vinho barato na pequena sala. Meu primeiro pensamento foi, não tenho nada para vestir que combine com aquele mundo. Ícaro sorriu. Você poderia ir vestindo um saco de batatas e ainda seria a mulher mais bonita do evento. Sofia revirou os olhos, mas sorriu. Muito galanteador. Mas sério, estou nervosa. Será minha primeira aparição oficial como sua namorada, suponho. Isso te incomoda? Não é isso. Sofia colocou a taça na mesinha, seu semblante subitamente sério. Ícaro, nos últimos meses você se tornou uma parte importante da nossa vida, minha e de Lara, e isso me assusta. Por quê? Porque tenho medo de estar construindo uma fantasia. Somos de mundos diferentes. Você dirige uma corporação multinacional. Eu coordeno uma ONG que mal consegue pagar as contas. Você frequenta restaurantes onde uma refeição custa mais que meu aluguel mensal. Eu compro roupas em liquidação. Ícaro pegou a mão dela. Nada disso importa para mim, Sofia. Agora não importa. Mas e depois? Relacionamentos são difíceis mesmo quando as pessoas vêm de contextos similares. Nossos mundos são completamente diferentes. Sofia fez uma pausa, respirando fundo. E tem mais. Lara está se apegando cada vez mais a você. Ela nunca teve uma figura paterna presente. E agora, ela está falando sobre você todos os dias, desenhando nós três juntos, perguntando quando você vai voltar. Ícaro sentiu o peso daquelas palavras. A culpa que vinha tentando ignorar agora o sufocava. Sofia, Deixe-me terminar, por favor, interrompeu ela. O que estou tentando dizer é que precisamos ser realistas. Seja o que for que esteja acontecendo entre nós, não é um simples flerte casual. Há uma criança envolvida. Preciso ter certeza de suas intenções. O momento havia chegado. A encruzilhada que Ícaro temia. Qualquer resposta agora seria decisiva. Minhas intenções são sérias, Sofia. Mais sérias do que jamais foram com qualquer pessoa. As palavras saíram quase involuntariamente. Não eram exatamente uma mentira. Seus sentimentos haviam se transformado de maneira inesperada, mas omitiam a terrível verdade sobre como tudo começou. Então você não se importa com o que sua família vai pensar? Seus amigos? O conselho da empresa? Sobre você estar com uma mulher comum, sem pedigree, com uma filha pequena? Não, respondeu ele firmemente. Não me importo, e qualquer um que se importe não terá lugar na minha vida. Sofia estudou seu rosto por um longo momento, como se buscasse qualquer sinal de falsidade. Finalmente sorriu. Eu tinha que perguntar. Precisava ouvir isso. Ela pegou algo do bolso e colocou na mesa. Um pequeno objeto que Ícaro reconheceu imediatamente como um teste de gravidez. Positivo. Porque agora não é apenas sobre nós três. O mundo pareceu parar de girar. Ícaro olhou fixamente para o teste, incapaz de processar completamente o que estava vendo. Você está grávida 6 semanas, confirmei com o médico ontem. Um redemoinho de emoções tomou conta de Ícaro. Choque, medo,
confusão e, surpreendentemente, uma alegria profunda e inesperada que ele jamais havia experimentado. Um bebê, murmurou a voz trêmula. Nosso bebê. Sofia assentiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não foi planejado, obviamente. E entendo completamente se você precisar de tempo para processar isso. É uma notícia enorme. E Ícaro a interrompeu com um beijo. Quando se afastou, viu a surpresa no rosto dela. Não preciso de tempo. Sofia, isso é incrível. Mesmo? Porque você parece em choque. Estou. Mas é um bom choque. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Sofia, eu te amo. Amo a Lara. E já amo este bebê. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. E a surpresa foi perceber que eram verdadeiras. Em algum momento, sem perceber, Ícaro havia se apaixonado por Sofia e pela vida que ela representava. Genuína, significativa, cheia de propósito real. Eu também te amo, respondeu Sofia com um sorriso radiante. E Lara vai enlouquecer quando souber que terá um irmãozinho ou irmãzinha. Naquela noite, enquanto Sofia dormia tranquilamente em seus braços, Ícaro permaneceu acordado, torturado pela situação impossível que havia criado. Um bebê a caminho. Um inocente que nasceria em uma relação fundada em uma mentira. A decisão foi tomada nas primeiras horas da manhã. Levantou-se cuidadosamente para não acordar Sofia, vestiu-se e deixou um bilhete dizendo que precisava resolver algo importante e voltaria logo. 2 horas depois, estava sentado em seu escritório, enfrentando Eduardo, Ricardo e Gustavo. A aposta está cancelada, anunciou, colocando um envelope na mesa. Aqui está o dinheiro que devo a vocês. Considerem-se vencedores. Os 3 homens trocaram olhares confusos. O que aconteceu? Perguntou Eduardo. Você estava prestes a ganhar. Não haverá pedido de casamento no gala. Pelo menos não como parte de uma aposta. Gustavo inclinou-se para a frente, estudando cuidadosamente o amigo. Você se apaixonou por ela de verdade. Não era uma pergunta. Ícaro não respondeu, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. E agora? Questionou Ricardo. Vai simplesmente fingir que nunca houve uma aposta? Construir um relacionamento sobre uma mentira? Vou contar a verdade, respondeu Ícaro, as palavras pesando como chumbo. Hoje, antes do gala, ela merece saber tudo. Eduardo riu, incrédulo. Você enlouqueceu? Ela nunca vai te perdoar. Provavelmente não. Mas é o risco que preciso correr. Gustavo colocou uma mão no ombro de Ícaro. Tem certeza disso? Você pode simplesmente deixar o passado para trás. Seguir em frente, como se a aposta nunca tivesse existido. Por um breve momento, a tentação de fazer exatamente isso foi quase irresistível. Seria tão fácil enterrar aquele erro inicial e seguir adiante com o amor que agora sentia genuinamente. Não posso, respondeu finalmente. Não posso construir uma família sobre uma mentira. Família. A palavra ecoou em sua mente, carregada de possibilidades que nunca havia considerado para si mesmo. Os 3 saíram, deixando Ícaro sozinho com seus pensamentos. Pegou o telefone e enviou uma mensagem para Sofia. Podemos nos encontrar na ONG às 16 horas? Preciso te contar algo importante antes do gala. A resposta veio quase imediatamente. Claro, está tudo bem? Vai estar, respondeu ele, sabendo que poderia ser a última mentira que contaria a ela. O projeto Recomeço estava excepcionalmente tranquilo naquela tarde. Sofia havia dispensado os funcionários mais cedo, aproveitando o fim de expediente de sexta-feira. Quando Ícaro chegou, encontrou-a organizando alguns documentos em sua pequena sala, usando o vestido azul que ele particularmente adorava, o mesmo que ela usava no dia em que se conheceram. Você parece tenso, observou ela, depois de beijá-lo. O que houve? Problemas na empresa? Ícaro respirou fundo. Havia ensaiado esse momento dezenas de vezes na mente, mas agora, diante do olhar confiante de Sofia, todas as palavras cuidadosamente preparadas pareciam inadequadas. Precisamos conversar sobre como nos conhecemos,
sobre como tudo começou. Sofia franziu o senho, confusa. O que tem isso? Por favor, sente-se. Algo na solenidade de seu tom fez Sofia obedecer. Sentou-se na cadeira atrás de sua mesa, enquanto Ícaro permaneceu de pé, incapaz de ficar parado. Sofia, quando a Ferraz decidiu patrocinar o projeto Recomeço, foi uma decisão meramente comercial. Uma estratégia de relações públicas após o escândalo ambiental. Eu não tinha nenhum interesse real em causas sociais. E isso não é exatamente uma revelação, Ícaro, respondeu ela com um sorriso compreensivo. Era bastante óbvio no nosso primeiro encontro. Sim, mas há mais? Ele fez uma pausa, buscando coragem. Depois daquela primeira reunião, voltei para o escritório irritado com suas condições, com sua falta de intimidação diante de mim. E então, um dos meus assessores fez um comentário. Disse que eu não sobreviveria um mês no seu mundo, que seria como um alienígena na Terra. Sofia o observava atentamente, a compreensão lentamente surgindo em seus olhos. Foi quando eu sugeri uma aposta. As palavras agora saíam rapidamente, como se temesse perder a coragem se desacelerasse. Uma aposta com meus diretores, que eu conseguiria fazer você aceitar se casar comigo em 3 meses. Cada um apostou R$100.000. O silêncio que seguiu foi absoluto. Sofia o encarava com uma expressão que Ícaro não conseguia decifrar. Não era raiva, nem tristeza, mas algo mais profundo e devastador. Desilusão. Estou entendendo direito? Sua voz era um sussurro. Você se aproximou de mim, de nós, por causa de uma aposta? No início, sim, admitiu Ícaro, a culpa queimando em seu peito. Foi assim que começou. Mas, Sofia, o que aconteceu depois, o que sinto agora, é real. Mais real que qualquer coisa que já senti. Sofia levantou-se lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço extraordinário. Você entrou na minha vida, na vida da minha filha, com uma mentira, um jogo, uma aposta de R$100.000? Sua voz crescia em intensidade. Você tem ideia do que fez? Lara se apaixonou por você. Ela te vê como uma figura paterna. E eu... A voz falhou. Eu confiei em você. Deixei você entrar no meu coração. Sofia, por favor. Não. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Você brincou com nossas emoções. Usou uma criança inocente em seu joguinho de status. E para quê? Para provar algo aos seus amigos ricos? Para alimentar seu ego? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela, e cada uma era como uma adaga no coração de Ícaro. Cancelei a aposta, disse ele desesperadamente. Esta manhã, antes de vir aqui, disse a eles que acabou, que os sentimentos são reais. Oh, que nobre da sua parte, respondeu Sofia com amarga ironia. Cancelar a aposta depois que conseguiu o que queria, depois que me fez te amar. Não foi assim. Sofia, eu te amo. Amo você, amo Lara, amo o bebê que estamos esperando. Isso é real. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diga agora? Como posso saber o que é verdade e o que é parte do seu jogo? Ícaro deu um passo em direção a ela, mas Sofia recuou. Não se aproxime. Eu não consigo nem olhar para você agora. Cometi um erro terrível, admitiu ele, a voz embargada. Mas estou aqui, contando a verdade, porque você merece saber, porque quero construir algo real, honesto, a partir de agora. Sofia balançou a cabeça, a decepção evidente em cada traço de seu rosto. Não existe a partir de agora, Ícaro. O que tínhamos acabou. No momento em que você decidiu me transformar em uma peça do seu jogo. Por favor, não diga isso. Podemos superar isso. Por nós, pelo bebê. A menção à gravidez pareceu apenas intensificar a dor de Sofia. O bebê, ela murmurou, levando inconscientemente a mão ao ventre. Meu Deus, como pude ser tão tola? Nesse momento, a porta da sala se abriu e Lara entrou correndo, seguida pela diretora da escola que ocasionalmente a trazia quando Sofia precisava trabalhar até mais tarde. Mamãe, Ícaro!
exclamou a menina, abraçando as pernas de Ícaro com entusiasmo. A professora deixou eu pintar um quadro hoje e eu fiz nossa família. O olhar que Sofia lançou a Ícaro por cima da cabeça da filha estava carregado de tantas emoções que ele sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Oi, princesa, disse ele, agachando-se para ficar na altura de Lara, lutando para manter a compostura. Que legal! Aposto que ficou lindo. Ficou, quer ver? Está na minha mochila. Lara, interveio Sofia, a voz tremendo levemente apesar do evidente esforço para parecer normal. Agora não, querida. Ícaro e eu estamos tendo uma conversa importante. A menina olhou de um adulto para o outro, sua expressão mudando de excitação para preocupação. Você está chorando, mamãe? O que aconteceu? Nada, meu amor. Só uma conversa difícil de adultos. Lara se virou para Ícaro, seus olhos grandes e interrogativos. Você vai embora? A pergunta tão direta e inocente atingiu Ícaro como um soco físico. Como responder a isso? Como explicar a uma criança que havia traído sua confiança, usado sua afeição como parte de um plano cruel? Lara, Sofia chamou suavemente. Por que não vai com a diretora Márcia até a sala de artes? Tem aqueles novos lápis coloridos que chegaram ontem. Vocês podem testá-los. A diretora, percebendo a tensão no ar, sorriu gentilmente para Lara. Vamos, querida. Deixemos sua mãe terminar a conversa. Depois que saíram, o silêncio pesado retornou. Sofia enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Você precisa ir embora, disse finalmente, e não voltar. Sofia, por favor, vamos conversar mais. Sei que errei terrivelmente, mas o que construímos depois? O que construímos depois foi baseado em uma mentira, interrompeu ela. Cada momento, cada risada, cada beijo, tudo começou com uma aposta, uma humilhação planejada. Não! Protestou Ícaro. Sim, começou assim, mas transformou-se em algo mais, algo real. Para mim, era real desde o início, respondeu Sofia, a voz baixa e derrotada. E para Lara também. Esse é o problema. Nunca estávamos jogando o mesmo jogo. Ícaro sentiu o desespero crescer dentro dele. Estava perdendo-a. Perdendo a família que nem sabia que desejava até encontrá-la. O que posso fazer? Diga-me como consertar isso. Farei qualquer coisa. Não há como consertar algumas coisas, Ícaro. Algumas traições são profundas demais. E o bebê, nosso filho? Sofia colocou uma mão protetora sobre o ventre. Cuidarei dele como cuido de Lara, com amor, honestidade e integridade, valores que aparentemente significam pouco para você. Tenho direitos. Direitos? Sofia riu, um som amargo e sem humor. Agora vai recorrer a direitos legais, depois de brincar com nossas vidas? Vá em frente, Ícaro. Contrate seus advogados caros. Mostre exatamente que tipo de homem você realmente é. As palavras o atingiram com força, fazendo-o recuar. Ela estava certa. Que tipo de homem ele havia se tornado, quando havia perdido tanta humanidade? Não farei isso, disse ele finalmente. Mas preciso que saiba que meus sentimentos são reais. O homem que você conheceu nos últimos meses, aquele que jogava com Lara, que compartilhava sonhos com você, que falava sobre futuro, esse é quem realmente sou, ou quem posso ser se você me der uma chance. Sofia balançou a cabeça lentamente. O homem que conheci não existe, Ícaro. Era uma performance, um papel que você interpretou para ganhar uma aposta. Não, Sofia. Era quem sempre fui por baixo das defesas, das máscaras. Você e Lara me mostraram isso. Por um momento, algo pareceu vacilar no olhar de Sofia. Uma breve hesitação, um vislumbre de dúvida, mas logo desapareceu, substituído por uma resolução firme. Por favor, vá embora. Não quero que Lara o veja aqui quando voltar. Já será difícil o suficiente explicar a ela por que você desapareceu de nossas vidas. Ícaro sentiu o peso daquelas palavras. A ideia de Lara perguntando por ele, esperando por alguém que nunca mais voltaria, era quase insuportável. Posso pelo menos me despedir dela? Pediu.
a voz embargada. E dizer o quê? Que foi tudo um jogo? Que ela era parte de uma aposta? Ou vai mentir novamente? Não havia resposta para isso. Sofia estava certa. Qualquer despedida seria outra crueldade, outra mentira. Pelo menos me permita fazer parte da vida do bebê, implorou ele. Não como um casal, se é isso que você quer, mas como pai. Não repita o mesmo padrão de Lara. Sofia o encarou longamente. A diferença é que o pai de Lara escolheu sair. Você escolheu entrar com uma mentira. As pessoas cometem erros, Sofia. Erros terríveis. Mas também podem aprender, mudar, redimir-se. Talvez. Mas não hoje, não agora. Ela caminhou até a porta e a abriu, um gesto claro. Adeus, Ícaro. Ele hesitou por um momento, tentando encontrar as palavras que pudessem reverter tudo, que pudessem fazê-la entender a transformação que havia ocorrido dentro dele. Mas não havia palavras suficientes para consertar o que havia quebrado. Ao passar por ela, parou brevemente. Eu te amo, Sofia. De verdade. Talvez seja tarde demais. Talvez você nunca acredite, mas é a verdade. Ela não respondeu, mantendo o olhar fixo na parede oposta, recusando-se a encará-lo. Quando a porta se fechou atrás dele, Ícaro permaneceu parado no corredor vazio, sentindo como se tivesse deixado uma parte essencial de si mesmo do outro lado daquela porta. Em 3 meses, Sofia e Lara haviam se tornado seu mundo. E agora, em questão de minutos, esse mundo havia desabado. No caminho para o carro, seus olhos captaram um vislumbre da sala de artes, onde Lara desenhava alegremente, alheia ao fato de que o homem que ela considerava parte de sua família nunca mais voltaria. O pingente em forma de estrela que ele lhe dera brilhava em seu pescoço. Pela primeira vez em sua vida adulta, Ícaro Ferraz entendeu completamente o significado de perda. 3 meses se passaram desde aquela tarde fatídica no projeto Recomeço. Ícaro observava a cidade lá embaixo, do alto de seu escritório na Ferraz Petroquímica. São Paulo se estendia até onde a vista alcançava, cinzenta e vibrante, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em suas ruas. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Gustavo. Os documentos da nova parceria com o projeto Recomeço estão prontos para sua assinatura, anunciou o diretor financeiro, colocando uma pasta sobre a mesa. Sem cláusulas abusivas, sem contrapartidas de marketing, sem nada além de apoio financeiro incondicional, exatamente como você pediu. Ícaro assentiu sem dizer nada. Após o rompimento com Sofia, havia transformado o acordo original em uma doação substancial, o suficiente para que o projeto expandisse suas instalações e triplicasse o número de beneficiários. Tudo feito através de intermediários, respeitando o desejo de Sofia de não ter contato com ele. Como está o processo de reestruturação? Perguntou Gustavo, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Avançando. O Conselho aprovou todas as mudanças. A Ferraz será a primeira petroquímica da América Latina com políticas ambientais realmente sustentáveis. Ícaro folheou alguns documentos distraidamente. Custará muito, mas é o correto a fazer. Gustavo estudou o amigo por um momento. Você está bem? Parece cansado. Estou bem. Tem notícias dela? Ícaro hesitou. Não precisava perguntar a quem Gustavo se referia. Não diretamente, apenas que a gravidez está progredindo normalmente. A assistente social que contratei para acompanhar o caso mantém distância, como combinamos. Apenas verifica que tudo está bem. Ela sabe disso? Não, e deve continuar assim. Gustavo suspirou. Você mudou, Ícaro. Em 3 meses transformou mais a empresa que seu pai em 30 anos. Políticas ambientais revolucionárias, programas sociais genuínos, salários justos. Até Eduardo está impressionado. E olha que ele era o mais cético. Ícaro deu um sorriso triste. Digamos que tive uma lição de vida cara. Depois que Gustavo saiu, Ícaro tirou do bolso o pequeno objeto que carregava como um talismã.
uma estrela de plástico idêntica ao pingente que havia dado a Lara. Um lembrete constante do que havia perdido e do que ainda poderia ser. Seu celular vibrou com uma notificação. Era um lembrete do aplicativo de calendário. Hospital Santa Clara, 15 horas. Ícaro respirou fundo. Era a hora. 2 horas depois, estacionou seu carro a uma quadra do Hospital Santa Clara. Sabia que Sofia tinha consulta de pré-natal naquele dia, naquele horário. Havia combinado com a assistente social que receberia apenas essa informação sem interferir de forma alguma. Não sabia exatamente por que estava ali. Não planejava abordá-la, não queria desrespeitar seu desejo de distância. Talvez apenas precisasse vê-la, mesmo que de longe, para ter certeza de que estava bem. Sentou-se em um café com vista para a entrada do hospital e esperou. Às 16h20, ela surgiu na porta. Estava ainda mais bonita, o vestido solto revelando a barriga de gravidez já evidente. Segurava Lara pela mão, a menina saltitando animadamente ao seu lado. Ícaro sentiu seu coração apertar ao ver o pingente em forma de estrela ainda no pescoço de Lara. Ela não o havia descartado, apesar de tudo. Foi quando algo inesperado aconteceu. Lara olhou em sua direção como se algum instinto infantil a tivesse alertado. Seus olhos se encontraram por um breve momento. A menina parou, puxou a mão da mãe e apontou. Sofia olhou na direção indicada pela filha e viu Ícaro. Mesmo à distância, ele percebeu o momento exato em que ela o reconheceu. Viu seus ombros tensionarem, sua postura mudar. Por um instante terrível, pensou que ela pegaria Lara no colo e sairia correndo na direção oposta. Mas ela não o fez. Depois de um momento de hesitação, Sofia disse algo para Lara e começou a caminhar na direção dele. A menina vinha ao seu lado, agarrada à sua mão, olhando para Ícaro com uma mistura de confusão e esperança. Ele se levantou, incerto do que fazer, do que dizer. Não estava preparado para esse encontro. "Olá", disse Sofia, quando estavam a poucos passos de distância. Sua voz era neutra, controlada. "Olá", respondeu ele. Então, olhando para a menina, "Oi, Lara." "Ícaro!" exclamou Lara como se não pudesse conter a alegria, mas permaneceu ao lado da mãe, claramente sentindo a tensão no ar. "Você sumiu." "Eu sei, princesa. Sinto muito por isso." Sofia colocou uma mão protetora no ombro da filha. "O que está fazendo aqui, Ícaro?" Não havia acusação em sua voz, apenas uma pergunta direta. "Não planejava encontrá-la", respondeu ele honestamente. "Apenas queria saber se estavam bem." "Estamos." Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Ícaro notou como Sofia inconscientemente acariciava a barriga, um gesto protetor, maternal. "O bebê está bem?" perguntou ele, incapaz de se conter. Sofia assentiu. "Está, saudável. Um menino, um filho. Ele teria um filho." A realidade daquilo o atingiu com força renovada. "Mamãe disse que meu irmãozinho vai chegar depois do meu aniversário", informou Lara, aparentemente decidindo que o silêncio havia durado tempo demais. "Eu queria que fosse antes, mas mamãe disse que bebês têm seu próprio tempo." Ícaro sorriu para ela, sentindo uma onda de saudade tão intensa que quase o deixou sem ar. "Sua mãe está certa. Bebês decidem quando querem nascer." "Como você sabe?" perguntou Lara, genuinamente curiosa. "Eu li sobre isso." Sofia observava a interação com uma expressão indecifrável. Finalmente disse: "Lara, querida, pode ir até aquela banca e escolher uma revista? Fique onde eu possa te ver." A menina olhou de Sofia para Ícaro, claramente relutante em perder qualquer parte da conversa, mas acabou obedecendo. Quando estava suficientemente longe, Sofia virou-se para Ícaro. "Você a contratou, não foi? A assistente social que apareceu oferecendo ajuda. Trabalha para você." Não havia sentido em negar. "Sim, apenas para ter certeza que vocês estavam bem. Ela tem ordens estritas para apenas observar à distância, nunca interferir." Sofia balançou a cabeça, mas não parecia zangada. Deveria ter imaginado.
Marta apareceu exatamente quando as coisas estavam mais difíceis financeiramente. O dinheiro para o projeto também veio de você. Não era uma pergunta, mas Ícaro assentiu mesmo assim. Não queria que você soubesse. Não queria parecer que estava tentando comprar seu perdão. Não está? Não. Algumas coisas não têm preço, Sofia. Seu perdão é uma delas. Sei que o que fiz é imperdoável. Sofia olhou para Lara, que folheava revistas na banca, ocasionalmente lançando olhares curiosos na direção deles. Ela pergunta por você todos os dias, disse suavemente. No início, chorava todas as noites. Não entendia por que você tinha desaparecido. Disse a ela que precisamos dar espaço às pessoas quando elas pedem, que nem todos os relacionamentos são para sempre. Cada palavra era uma adaga no coração de Ícaro. Sinto muito, murmurou, sabendo que as palavras eram completamente inadequadas. Ela ainda usa o colar. Diz que é sua estrela da sorte. Ícaro engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. Sofia, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso que saiba que esses 3 meses foram transformadores. Mudei a empresa, as políticas, minha vida inteira. Não para impressionar você ou tentar voltar, mas porque finalmente entendi o que é importante. Sofia o estudou por um longo momento. Vi as notícias. A Ferraz realmente parece ter mudado de rumo. É impressionante. Mas não muda o que fiz com você, com Lara. Não, concordou Sofia. Não muda. Ícaro reuniu coragem para a pergunta que o atormentava há meses. Existe alguma possibilidade, qualquer possibilidade, de um dia você poder me perdoar? Não para voltarmos, não estou pedindo isso, mas apenas para que eu possa fazer parte da vida do meu filho. E talvez, de alguma forma, da vida de Lara também? Sofia desviou o olhar, observando a filha na banca de revistas. Sabe o que é mais difícil, Ícaro? Que apesar de tudo, apesar da mentira, da aposta, da humilhação, o que vivemos parecia real. Os momentos que compartilhamos, as risadas, as conversas, tudo parecia genuíno. E isso torna tudo ainda mais doloroso. Era real, insistiu ele. Começou como uma mentira, mas transformou-se em algo verdadeiro. Eu realmente me apaixonei por você, por Lara, pela vida que poderíamos ter juntos. Sofia o encarou, e pela primeira vez, Ícaro viu algo além da dor em seus olhos. Uma pequena brecha, uma abertura. Não sei se posso confiar em você novamente. Não sei se algum dia poderei. Mas sei que meu filho merece conhecer o pai. E Lara... Ela fez uma pausa, olhando novamente para a filha. Lara sente sua falta. O que isso significa? Perguntou Ícaro, mal ousando respirar. Significa que talvez com o tempo possamos encontrar uma forma de você fazer parte da vida deles. Como exatamente, não sei dizer agora. Precisaríamos construir algo novo, passo a passo, com muita cautela. Não era perdão, não era reconciliação. Mas era uma porta entreaberta. Era uma chance, mais do que Ícaro jamais esperou ter. Aceito o que você estiver disposta a oferecer, disse ele, a voz embargada pela emoção. No seu tempo, nos seus termos, farei o que for preciso para reconstruir sua confiança, mesmo que leve anos. Sofia assentiu, pensativa. Lara tem um recital de balé na próxima sexta, às 19 horas na escola. Se quiser comparecer, ela ficaria feliz. Era um pequeno passo, mas significava tudo. Estarei lá, prometeu Ícaro. Lara voltou correndo, segurando uma revista de ciências repleta de imagens de animais. Mamãe, posso levar esta? Tem tudo sobre baleias. Claro, querida, respondeu Sofia, pegando a revista. A menina olhou para Ícaro, seu pequeno rosto de repente sério. Você vai desaparecer de novo? A pergunta, tão direta e honesta, fez Sofia prender a respiração. Ícaro agachou-se, ficando na altura dos olhos da menina. Não, Lara. Se sua mãe permitir, gostaria muito de assistir ao seu recital de balé na próxima semana. E depois, quem sabe, podemos nos ver mais vezes.
Os olhos da menina se iluminaram. Verdade? Promete? Ícaro olhou para Sofia, buscando confirmação silenciosa antes de responder. Prometo, e desta vez é uma promessa que vou cumprir. Lara sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto inteiro e impulsivamente abraçou Ícaro. Ele fechou os olhos, sentindo o pequeno corpo quente contra o seu, o aroma de shampoo infantil, a pureza daquele afeto incondicional que não merecia, mas que estava determinado a merecer dali em diante. Quando se separaram, Sofia estendeu a mão. Vamos, Lara, precisamos ir para casa. A menina pegou a mão da mãe, mas continuou olhando para Ícaro. Tchau, Ícaro. Até sexta-feira. Até sexta, princesa. Sofia e Ícaro trocaram um último olhar, um olhar carregado de significados complexos, de dores passadas e possibilidades futuras. Até sexta, disse ela, e havia algo em sua voz. Não perdão, não ainda, mas talvez o início de uma aceitação. Enquanto as via se afastar, Ícaro sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Não a esperança arrogante de quem sempre conseguiu tudo o que quis, mas a esperança humilde de quem sabe que perdeu algo precioso e terá que trabalhar arduamente para talvez um dia reconquistá-lo. O caminho seria longo. A confiança quebrada não se restaura facilmente. Haveria dias difíceis, conversas dolorosas, lembranças amargas. Mas pela primeira vez em sua vida, Ícaro estava disposto a lutar por algo que não poderia simplesmente comprar ou comandar. Enquanto caminhava de volta ao carro, tirou do bolso a pequena estrela de plástico que carregava consigo, um símbolo do que havia perdido e do que ainda podia construir. Um lembrete de que as histórias não terminam com um erro, por maior que seja. Que é possível recomeçar, mesmo depois das quedas mais dolorosas. Talvez o caminho para a redenção começasse com pequenos passos. Um recital de balé, uma conversa sincera, um compromisso cumprido. Talvez o homem que Sofia havia vislumbrado nele, o homem que ele mesmo começava a descobrir, pudesse finalmente emergir por completo. Enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, Ícaro sentiu uma certeza crescer dentro dele. Independentemente do resultado, independentemente de Sofia algum dia perdoá-lo completamente, ele seria o homem que seu filho e Lara mereciam. O homem que Sofia havia acreditado que ele poderia ser. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para um verdadeiro recomeço.